Vamos agora com informações. Tem mais assunto do dia agora para vocês, também na nossa extensa lista. Falamos da alta de combustíveis. Por quê? O governo foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão da política dos estados sobre o ICMS que incide no óleo diesel. O relator da ação já está definido, vai ser o ministro André Mendonça. E a Larissa Rodrigues está aqui de volta. A Larissa veio só com uma pitadinha da notícia e agora ela vai explicar tudo. Inclusive vai chegar no pano de fundo disso, hein, Larissa? Já sei que você contou já no Visão, vai explicar pra gente também. Vou explicar sim, Tainá. Boa tarde novamente para você e para quem segue a gente, acompanha a gente aqui. Vamos lá então, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, foi ao STF pedindo para que o Supremo determine que não tenha mais valor via liminar uma decisão tomada pelo Conselho Federal de Política Fazendária, conhecido como CONFAS. Esse conselho é formado em sua maioria por secretários estaduais. Então esse conselho decidiu no último dia 24 de março como seria a alíquota do imposto do ICMS, que é um imposto estadual, que recai sobre os combustíveis, em especial sobre o diesel. Lembrando, então, em março, bem no início de março, aqui no Congresso Nacional foi aprovada uma lei, e essa lei visava até diminuir o preço do diesel. A gente falou sobre isso aqui na CNN. A promessa era que diminuiria até em 60 centavos o preço do diesel, caso, então, essa lei fosse aprovada, passando a valer uma única alíquota de ICMS em todos os estados brasileiros, já que antes cada estado podia cobrar da sua maneira. Essa lei foi aprovada, depois o Conselho se reuniu para saber como tirar essa lei do papel. Só que nessa reunião do Conselho, segundo a AGU, foram tomadas duas decisões que não estão cumprindo à risca essa lei. A primeira decisão, foi escolhida uma alíquota única no valor de R$ 1,09 em cima de cada litro de diesel, de litro de combustível. Para a AGU, esse preço é muito alto. E ainda, essa reunião do Concefaz permitiu que os estados pudessem dar descontos. Então, ainda de acordo com a AGU, os estados não estão seguindo a lei de uma alíquota única. O pano de fundo, claro, é essa tentativa do governo de diminuir o preço dos combustíveis. A gente lembra que teve troca na presidência da Petrobras, como também nessa semana contamos aqui na CNN essa troca no Ministério de Minas e Energia. Eu volto com vocês. Eu quero saber, obrigada, Lari, pelas informações, mas eu quero saber também de Renata Agostini, se ela concorda e o contexto que ela vai trazer para a gente dessa história. Ela falou ali praticamente da tentativa, do governo terceirizar a questão da crise dos combustíveis e dos preços, né? Tentando, de toda maneira, demonstrar que está trabalhando e tentando resolver o problema. Mas o problema não está somente aí, né? O problema não está somente aí, de fato, né? Quando a gente olha a composição dos combustíveis, a gente tem vários elementos ali que resultam nesse valor. Você tem o que sai da Petrobras, que é o maior impacto, mas logo depois vem o ICMS, de fato. Esse que é o principal imposto cobrado pelos estados, ele tem um peso bastante importante quando a gente fala da composição do preço dos combustíveis. O governo fez um movimento para zerar os impostos federais e esse imposto estadual, ele segue ali pesando. Então, você teve um processo. O presidente Jair Bolsonaro colocar a questão do ICMS como uma discussão central é uma estratégia política que vem de longe, que foi ao longo do tempo rebatida ou houve uma reação ao longo do tempo por parte dos governadores, inclusive com aquele movimento lá atrás que eles fizeram de congelar durante bastante tempo ali, né, a alíquota que incidia sobre o cálculo do ICMS. De qualquer forma, houve um entendimento até por parte do Congresso de que era de fato algo a ser feito, porque havia uma necessidade de se uniformizar essas alíquotas que diferiam, né, em diversos estados, que essa alíquota poderia ser reduzida, ou seja, ela poderia não flutuar com a elevação ou redução do preço do combustível, mas ser uma alíquota mais previsível. Esse debate foi feito no Congresso, que aprovou, então, uma modificação. E já havia, a gente contou aqui logo no início da semana, né, a previsão por parte do presidente do Senado de tentar buscar e mediar uma solução, uma reunião que inclusive aconteceu ainda ontem com os secretários de Fazenda. Então esse entendimento está
desconforto também com o fato de que essa medida que foi capitaneada pelo Congresso não resultou em nada prático, está na ordem do dia no Legislativo. Agora, o outro ponto que o presidente coloca é tentar, sim, mais uma vez, indicar para a população que ele está tentando caminhar com os recursos que ele tem. São só esses recursos que ele tem em mãos? Não, mas esse é o caminho que ele está optando, mais uma rodada de judicialização desse tema.